In progress. Valeu, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só me apresentar antes. Sou André Isaac, né? Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Piauí. Do quarto período, então já tem um tempinho que eu passei. Meu terceiro ano foi em 2018, eu fiz pré em 2019, pré na pandemia em 2020, e aí, a partir desse ano, eu comecei a realmente pegar um jeito para o Enem. Em 2020 consegui passar com o Enem em 2020, e também em 2021. Então, passei tanto em 2020 como em 2021. Em 2020 foi na UESP e na UFP de Picos, e em 2021 na Federal aqui de Teresina. Então, a gente já trabalha, eu e o Felipe, nós já trabalhamos com matemática e Enem já tem um tempo, né? Já fui monitor do Instituto Dom Barreto, hoje estou monitor no Instituto São José, aqui de Teresina, então duas grandes escolas, e a gente tem um Instagram, o RD Monitoria, trabalhando bem essa parte da matemática. Essa aqui é a quinta aula aberta de matemática, então, se você quer os materiais anteriores, as aulas gravadas, também entre lá no nosso grupo. Tem o grupo também do Estúdio Mais Médio também, sensacional, os materiais que eles estão fazendo, aqueles dados são muito importantes para a organização de estudo mesmo, para a correção de prova e tudo mais. Então, isso aqui que a gente está fazendo gratuito é muito importante para vocês, né? Então, basicamente é isso. Felipe, quer falar alguma coisa antes? Vou me apresentar também, pessoal. Meu nome é Felipe, fiz o terceiro ano também em 2018. Eu passei para medicina também, eu faço medicina federal, passei em 2018 mesmo, comecei em 2019. Mas também, desde que entrei, ainda continuei nessa vida aí de vestibular. Fui monitor lá do Dom Barreto também, continuo com as aulas particulares e também na RD Monitoria, né? A gente vem sempre fazendo acompanhamento do pessoal, principalmente na área de matemática. E e aí a gente tem os aulões abertos, as análises dos simulados, por exemplo, a gente analisou recentemente o SAIS, o primeiro SAIS que teve nesse ano, tanto a parte de natureza, que foi com o André, quanto a parte de matemática comigo. Então, assim, a gente tem feito muito conteúdo gratuito também, justamente pensando em ajudar vocês. E esse aqui vai ser o quinto aulão, a gente combinou de fazer junto, acho que vai ser legal essa parceria aqui. A primeira parte aí do Luciano e do Eduardo falando foi incrível. E vamos lá, acho que dá para começar. Então, vamos dar início aqui. Basicamente, para quem não está entendendo como é a dinâmica, a gente traz listas de questões, a gente sempre manda com antecedência as listas. Possivelmente o Luciano encaminhou para vocês no grupo, e a galera também do nosso grupo já recebeu. Então, essa lista aqui, ela sempre vai ter esse ritmo. Apresenta 10 questões de assuntos diversos, né? Tanto matemática básica, geometria, e assuntos mais complicados, probabilidade combinatória. E a nossa ideia é corrigir as questões, claro, sempre mostrando um modo de resolver, mostrando um detalhe interessante, uma revisão interessante para a matemática. Isso aqui é importante. Mas, se você não tiver feito a lista ainda, a gente resolve junto aqui, não tem problema. Então, eu vou comentar as cinco questões iniciais e o Felipe finaliza com as outras cinco. Então, vamos lá. É importante a gente entender não só conteúdo, mas também como resolver uma questão. A primeira questão, ela basicamente trabalha geometria plana. Então, isso aqui é muito importante que a gente saiba resolver, porque não é uma questão complicada. Vamos lá. Para construir esse triângulo, a medida x em centímetros será. Então, já começo pela pergunta, né? Agora eu vou para a contextualização. Para um trabalho de artes, o Luiz pegou dois palitos, um de 3 centímetros e outro de 4 centímetros. Beleza, até aí. Ele foi instruído pela professora a escolher, então já destaca aqui, porque ele vai fazer alguma escolha, ele vai escolher o maior tamanho inteiro do terceiro palito, né? Conforme a figura a seguir, para que seja possível construir um triângulo escaleno. Então aqui, o que a questão exige da gente? A gente saber, primeira coisa, a classificação de triângulos. O triângulo escaleno ele apresenta os três lados diferentes. Então eu já olho para a alternativa e já vejo aqui a letra E me dando a opção do valor de 4 centímetros. Esse valor eu já elimino, pessoal. Porque se eu considero um triângulo 3, 4 e outro de 4 centímetros, isso aqui é um triângulo isósceles, né? Então eu já elimino porque eu quero um triângulo escaleno. Já não pode ser essa. E agora, para resolver a mesma questão, o que eu precisaria saber? Eu precisaria identificar a questão da desigualdade triangular. Por quê? Porque para eu montar um triângulo, é necessário que a soma desses dois lados aqui seja maior que o outro lado, né? Isso aqui é muito importante. A soma desses dois lados seja maior que o outro lado. Então, a gente olha para a alternativa, a soma aqui dá 7, né? A gente já olha para a alternativa e tem o valor 8 e 7. Eu já não vou marcar, porque eu quero montar um triângulo, e a condição para a montagem de qualquer triângulo se baseia na desigualdade triangular, né? Qual seria?
seria justamente a ideia de a soma de dois lados tem que ser maior que o outro lado. Então, 8 e 7 eu já não posso montar um triângulo. E até um pouco lógico mesmo. Aí, cuidado, né? Poderia ser um triângulo pitagórico? Poderia, né? Ou que a gente poderia marcar 5, né? Ficaria tentado a marcar 5, porque realmente existe, eu já até comentei isso em outras aulas abertas, né? A questão dos triângulos pitagóricos. Triângulo clássico 3, 4, 5, por exemplo. Mas será se é a resposta? Ele pede o maior tamanho, né? O maior tamanho. Então, eu já eliminei 8, 7, que não podem ser, porque a soma é 7, e esse lado tem que ser menor que 7. E aí eu fico entre 6 e 5, mas eu quero o maior. Entendeu? Então, ao invés de ser o triângulo pitagórico, tem que ser o triângulo 3, 4, 6, que não necessariamente é pitagórico. Então, o gabarito, a gente elimina 5, gabarito é a letra C. Vocês entenderam essa primeira questão, o modo de resolver dela? É um tópico que já foi comentado em outras aulas abertas. Então, isso aqui é muito importante, porque se baseia em um conceito simples, desigualdade triangular. Em alguma aula aberta já trouxe esse conceito, revisei com vocês, mas não foi na forma de questão. E agora eu trouxe aqui um exemplo de questão, acho que foi até do simulado Bernoulli, um simulado também muito bom, e bem simples. Aqui eu demorei para comentar e revisar alguns detalhes, mas se fosse na hora da prova, era para ser coisa rápida, era para ser coisa de 1 minuto para a gente resolver isso aqui, para economizar tempo para próximas questões. Então tá tranquilo. Nessa primeira, me passe um feedback aí. Isaac, Perfeito. Oi. tu pode recapitular ela rapidão? Pronto. Tu entendeu que ele vai te dar 3 palitos e ele quer montar um triângulo, né? Beleza? Sim. Pronto. Então eu tenho várias opções de tamanho. Só que a gente começa a tentar pegar as regras, né? No caso, para montar um triângulo, eu preciso entender a questão da desigualdade triangular. É o tópico dessa questão, desigualdade triangular. O que que esse tópico fala? Ele fala basicamente, quando eu tenho um triângulo aqui, por exemplo, eu vou botar o pitagórico, como já estavam comentando aí, o triângulo 3, 4, 5. A soma desses dois lados aqui, ele tem que ser maior do que o outro lado. Então, aqui nesse triângulo, ele forma, né? O triângulo 3, 4, 5. A gente já sabe que realmente forma. Então, a gente tem que buscar uma medida aqui para que seja menor que a soma, né? A soma dos outros dois lados é 7. Então, eu tenho que escolher um tamanho menor que 7. Beleza até aí? Sim. Pronto. Então, eu já elimino os valores 8 e 7. Não posso marcar, porque eu tenho que pegar um lado com um valor menor que a soma, né, dos outros dois. E também elimino esse valor 4, porque eu quero um triângulo escaleno. Isso é informação importante. Se eu colocasse um valor 4, seria um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais. Beleza? Tranquilo. Para finalizar a resolução, a gente fica nas opções. Qual é o meu lado do triângulo? 6 ou 5? Eu quero o maior tamanho possível, né? Então, eu escolho 6. Poderia ser 5 também, mas como a condição, ele quer o maior lado possível, eu escolho 6. Beleza? Tu entendeu agora a resolução? Agora eu entendi. Obrigada. Pronto. Por nada. Então, vamos seguir aqui. Essa questão 2, ela é muito interessante, porque foi um pouco adaptada, né? A gente pegou o modelo, a questão em si era fácil, era só para calcular essa área que está representada aí, mas a gente trouxe a questão da escala, né? Que é um tópico que a gente vem batendo nas aulas abertas, é um tópico que com certeza vai estar no Enem, e a gente precisa saber escala linear, escala de área, e por aí vai. Então, como é que seria a resolução dessa questão? Vamos lá acompanhar comigo. No futebol de salão, a área de meta é delimitada por dois segmentos de reta, 7 e 3 centímetros. Então, beleza. E dois quadrantes de círculos, né? De raio 2. Então, a gente tem aqui esses quadrantes de círculos aqui, de raio 2, beleza, até aí. E a gente tem essa representação aqui do retângulo. Então, o que é que ele pede? Sabendo que a escala da figura é de 1 para 200, qual é a área de meta na realidade em metros quadrados? Então, eu quero pegar essa área aqui e transformar para a realidade. O que é a escala, pessoal? Vamos revisar pela milésima vez aqui. O que é a escala? É a relação do meu mapa, da minha maquete, para a minha realidade. Então, 1 centímetro no meu mapa equivale a 200 centímetros na minha realidade. Beleza? Então, por exemplo, essa medida aqui de 3 centímetros, ela seria 600 na realidade. Né? Seria essa proporção. Beleza. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Né? O que a gente tem que analisar
nessa questão. A gente tem que calcular essa área e transformar para a realidade. A área aqui na maquete, como é que seria? A gente tem essa área retangular, que eu sei calcular, seria só o produto desses lados aqui, né? 2 vezes 3, largura vezes o comprimento. Então, aqui já seria 6 centímetros quadrados. Né? E agora eu preciso calcular a área desses quadrantes de circunferência, né? Mas, basicamente, não tem muito para onde fugir, porque se a gente perceber, essa representação aqui é 1/4 de uma circunferência, né? Essa representação aqui. Até porque aqui é 90, né? E o ângulo todo de uma circunferência é 360. Então, o que a gente precisa saber aqui nessa questão? A gente já calculou a área do retângulo e agora vamos calcular da semicircunferência. Da circunferência eu sei, πr ao quadrado. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir por 4, porque é a quarta parte de uma circunferência. E eu vou multiplicar por 2, porque são duas áreas aqui representadas. Então, pronto. Aqui eu estou fazendo de maneira devagar e tudo mais, só para vocês acompanharem. Mas na hora da resolução é para ser rápido, pessoal. É para a gente identificar aqui e perceber, claro, que aqui seria, ó, ficaria πr ao quadrado, tudo por 2, né? Ou seja, essa representação junto com essa, realmente é a metade de uma circunferência, né? Não tem para onde eu estar fazendo tudo isso aqui na hora da prova mesmo, de maneira devagar. Tem que ser rápido. Aqui é só estou mostrando um pouco mais calmo, para vocês realmente acompanharem o passo a passo. Pronto, agora o resto aqui é conta. Pi ele me deu o valor é 3, né? O raio é 2, 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Pronto, então eu posso cancelar esse valor aqui com esse, né? E aí ficaria 3 vezes 2, 6. Ou seja, essas áreas aqui, a soma das duas, claro que eu estou fazendo as duas já, também é 6 centímetros quadrados. Então pronto, eu já sei a área na minha maquete, no meu modelo. É a soma dessas duas áreas aqui, que é quanto? 12 centímetros quadrados. Aí, cuidado, ó. Já tem na letra A aqui 12, para muita gente marcar. E a gente que está aqui na aula aberta, não vamos tomar esse deslize, né? Por que não pode ser 12? Porque 12 centímetros quadrados é na minha maquete. Eu quero saber a área na realidade. E outra coisa, ó, em metros quadrados, beleza? Então, tem várias pegadinhas aqui. Então, já não marca 12. Pronto, o que eu tenho que fazer agora? Deixa eu só apagar essa parte aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou usar a minha escala. 1 centímetro na minha escala equivale a 200 centímetros na minha realidade. Então, escala é isso. É mapa para realidade. Beleza. Só que aí, cuidado. Se você colocar 12 aqui e fazer a regra de 3, vai dar errado. Tem a opção também, novamente, para muita gente marcar. E a gente não vai marcar por quê? Porque essa escala aqui, ela é linear. A gente está se referindo à escala em relação à área. O que a gente deve fazer? Me digam aí nos comentários. O que a gente deve fazer com essa escala aqui? Para quem já está acompanhando as aulas abertas, com certeza já está automático, né? Elevar o quadrado dos dois lados, né? Se fosse um volume, eu elevaria ao cubo dos dois lados. Então, pronto, 1 centímetro agora sim, quadrado, no meu mapa, na minha maquete, equivale a 200, tudo isso aqui é o quadrado, né? Centímetros quadrados. Pronto, agora sim eu posso fazer a proporção aqui. Então, 12 centímetros quadrados no meu mapa equivale a quanto na minha realidade? Então, perceba que a gente vai achar aqui, por exemplo, aqui, o 2 ao quadrado ficaria 4. Então, já multiplicaria 4 por 12, já dá gabarito. Já marcaria a letra D, eu não me preocuparia em transformação de centímetros quadrados para metro quadrado. Por quê? Porque não tem aquelas respostas que são pegadinhas. Por exemplo, se tivesse 4,8, 48, 4.800 e por aí vai, agora eu ficaria atento na transformação, né? De centímetro quadrado para metro quadrado. Porque eu realmente teria que mudar a unidade de medida aqui. Mas como já tem 48 aqui, eu não vou nem atrás de fazer essas contas, beleza? Todo mundo entendeu o passo a passo da resolução? Questão muito importante, a gente pegou a questão, adaptou ao nosso modelo, né? E é algo que a gente vem repetindo, então não tem muito para onde fugir, não. É uma questão bem tranquila também. Beleza? Então não tem por que você fazer aqui, 200 vezes 200 e depois vezes 12. Não, não tem para onde fugir, pessoal. 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 12, 48. Vamos economizar tempo na hora da prova. Então, até aqui, eu acho que está tudo tranquilo. Primeira e segunda questão são questões que é para a gente realmente responder num tempo rápido. Eu estou demorando aqui mais pelos comentários mesmo. Terceira questão, vamos avançar. Vamos acelerar aqui o processo. A terceira, ela fala de uma trajetória parabólica, né? A fim de testar uma nova invenção, o cientista sobe
ao topo de um prédio fica a uma altura de 12 metros acima do solo. A gente vê aqui a representação, né? Beleza. Desse ponto, ele dispara um projétil que descreve uma trajetória parabólica e atinge uma altura máxima de 16 metros acima do solo. O que ele quer na questão? A função utilizada pelo cientista para descrever a trajetória do projétil foi... Então, pelas alternativas, e claro, também pelo gráfico e pelo texto, né, trajetória parabólica, a gente sabe que é uma questão que envolve análise de função quadrática ou função do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a minha função, né? Como é que eu quero que vocês resolvam, né? Na aula passada, o Felipe também trouxe uma questão de função. Como é que eu quero que vocês resolvam? Testando pontos, né? Primeira coisa, se você tem que saber o básico de função quadrática. Esse ponto aqui, ele é o ponto que corta o eixo y, né? É o ponto que corta o eixo y. Seria quem? 12. Né? A representação de C seria 12. Então, olhando para as alternativas, eu já eliminaria 16, 16, e aqui nem tem o ponto C, né? Só tem o A e o B. Então, também eliminaria essa alternativa. Eu já fico em dúvida entre duas alternativas só. Outra coisa que eu analisaria, a concavidade, né? Todos os valores aqui colocam negativo e condiz com o gráfico, né? Porque a gente sabe que concavidade para baixo é um A negativo mesmo. E concavidade voltada para cima é um A positivo. Se tivesse algum positivo aqui, eu já eliminaria também. Então, beleza, já fico entre dúvidas entre duas alternativas. O que eu devo fazer agora? Eu posso testar um ponto, né? Simplesmente pegar um ponto aqui e testar. Por exemplo, o ponto 2, né? Quando x é 2, o meu valor de y tem que ser 16. Por exemplo, se eu testar essa letra C aqui. Quando x é 2, então, menos 2 ao quadrado, mais 4, x é 2, mais 12. Beleza. Aqui vai dar quanto? Cuidado, né? O negativo não está entre parênteses aqui, então vai ficar menos 4 mais 8 mais 12. Né? Pronto, menos 4 mais 8. Vai ficar 4 mais 12, 16. Então, quando o meu x é 2, essa função está me dizendo que meu y, ou f de x, é 16. E realmente é. Então, letra C é o gabarito. Mais uma vez, é uma questão que tem que ser automática, pessoal. Não tem por que a gente montar realmente. Pronto, por que tem que dar 16? Eu peguei o valor de x, ó, quando x é 2 aqui, o meu y tem que dar quanto? Ó, na função 16. O f de x ou y, né? Então, quando eu coloco o valor de x aqui, esse valor de f de x tem que dar 16 também. Beleza? Deu para entender? Perfeito. Então, é mais uma questão que tem que ser uma resolução automática. Não tem por que eu montar toda a função quadrática aqui. Ah, eu tenho vários pontos, tudo mais. Ah, eu tenho esse ponto, aqui é o ponto 2 e 16, eu tenho as raízes, aqui é 6. Se eu tenho o x do vértice, eu também tenho a outra raiz, né? Não tem por que eu fazer todo esse processo. Eu analiso se tem concavidade positiva ou negativa, de acordo com o gráfico. Eu vejo o ponto onde corta o ponto C, se é 16 ou 12, né? Se está tudo ok. E testo um ponto. Pronto, já achei a resposta. Isso dá certo para a função quadrática, para a função afim, que é do primeiro grau, dá certo para a função trigonométrica. Basta você entender um pouco de plano cartesiano, a ideia de x e y, e como é que isso vai acontecer na função. Beleza? Com certeza, se você testar na letra B, não vai dar 16, né? O valor de x para 2 não vai dar y 16. Ok, a terceira questão também? Nath. Tudo ok, né? Então vamos lá, vamos seguir. A quarta questão, da minha parte, possivelmente seria a questão onde vocês bateriam mais cabeça. Né? Eu trouxe ela porque na aula aberta anterior, o Felipe trouxe uma questão de função trigonométrica. O Enem, de vez em quando, cobra uma ou outra questão. Na maioria das vezes, a resolução é bem simples. É um assunto que é difícil, mas se você souber os modelos de questões, aquele padrão, dá para desenvolver. Então, a questão, ela basicamente vai falar de uma família que alugou uma casa na região serrana de uma cidade, beleza, né? Sua balela aí. E aí ele vai falar de banhos de piscina que fosse tomado quando o termômetro apontasse pelo menos 24,5 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura em graus Celsius da água dessa piscina é dada em função de 0 até 24, beleza? E considere a função aqui, né? Função de f de x, 23 menos 3 vezes o cosseno, ou seja, uma função trigonométrica na qual a temperatura é de acordo com a hora, que ela vai de 0 a 24 horas, ou seja, um dia, essa temperatura da piscina vai variando, né? Então, é uma função que tem um determinado período. Ela tem picos de máximo e picos de mínimo, né? Então, se fosse uma questão do Enem, o que ele poderia te perguntar?
qual é o máximo e mínimo dessa temperatura. Vocês saberiam responder? Na aula anterior, o Felipe mostrou um modo simples de resolver dessa forma. E aí? Como é que seria? Tem alguma ideia? Já falaram aí, né? 1 ou menos 1. O que é isso, pessoal? Vamos revisar aqui rapidamente. É a ideia de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, ele apresenta um raio, no máximo 1, ou seja, esse valor aqui todo ele é 1, né? E esse valor aqui todo ele é menos 1. Então, o cosseno e o seno eles só vão variar de 1 a menos 1. Dessa forma, se a gente substituir aqui, por exemplo, cosseno, esse cosseno aqui, se ele for 1, né, quanto é que vai ser o meu valor aqui? Vai ser 23 menos 3, vai ser 20. E se ele for menos 1, vai ficar 23 menos 3 menos 1, ou seja, mais 3, né? E aí eu somaria 23 mais 3, 26. Ou seja, os valores de máximo e mínimo aqui é 20 e 26. A questão do Enem poderia cobrar essa ideia, né? Ou mostrar um gráfico, mostrar para você identificar no gráfico, ou realmente perguntar qual é o máximo e mínimo dessa função. Já teve questão assim simulado e Enem também. Beleza até aí? Acho que tá ok, né? Pronto. Então vamos seguir. Só que agora a questão é um pouco diferente, porque ela envolve a aplicação de função trigonométrica. Ele fala que ele quer saber, né, o primeiro horário diário em que é possível tomar banho nessa piscina. Ele falou que só é possível quando o termômetro apontasse pelo menos 24,5. Né? Então a minha temperatura aqui, f de x, tem que ser 24,5. Beleza, então eu vou substituir. E descobrir o x, que o x é o quê? O horário, né? O horário diário. Então, 23 menos 3 vezes cosseno. Eu vou chamar isso aqui de uma constante, para não ficar repetindo aqui para vocês. Agora eu vou desenvolver as contas. Esse cara está positivo, passa para lá negativo. 24,5 menos 23, vai ficar 1,5, beleza. Menos 3 cosseno de toda aquela constante ali. Esse cara está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Então, ficaria 1,5. Dividido para 3 seria 0,5. Né? E aí não pode esquecer do sinal, né? Menos. Então, seria menos 0,5 ou 1 meio, né? Então, peraí. Eu parei agora num cosseno de um valor de um ângulo, que ele está me dando menos 1 meio. Vocês imaginariam qual seria esse cosseno já, de cara? E aí? Manda aí no chat. Ei, será que tu tá com teu Você tá áudio mutado. desligado? Pronto, foi mal. Então, 60, talvez não. 120 a gente já se aproxima. Por que não 60? Vamos lá, revisar. Deixa eu pegar a caneta aqui, pronto. Então, 30 graus, 60 graus, até o 45, né? 45 e 60 são ângulos notáveis, são ângulos que a gente conhece, né? O seno de 30, 1 meio, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 meio. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, né? Eu achei o valor de cosseno de 60 é 1 meio, e não menos 1 meio. Isso é diferente. Isso é diferente. Eu quero um ângulo que me dê um valor de menos 1 meio. E a 120, como já falaram, né? Mas vamos trabalhar aqui um pouco a ideia. Primeira ideia que eu quero que vocês percebam. Seno e cosseno de ângulos complementares, que seriam ângulos complementares? A soma desses ângulos dá 90, né? Então, por exemplo, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Eu quero que vocês percebam isso. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Outra ideia. O seno de um ângulo... outra ideia. O cosseno de um ângulo é igual a menos o cosseno de um ângulo, no caso, suplementar. Suplementar. Vocês sabem o que é ângulos suplementares? E aí? Ângulos complementares. Peraí, vamos lá, vamos com calma. Ângulos complementares, a soma é 90. Ângulos suplementares, como ele já falou aqui, a soma é 180. Por que é que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês percebam, aqui olhando para o ciclo trigonométrico, eu sei identificar o ângulo de 60, né? O ângulo de 60 aqui
beleza? 60 graus. Ele apresenta esse eixo aqui, ó, só lembrando, é o cosseno e esse eixo aqui é o seno, né? Ele apresenta um determinado cosseno, no caso, é 1/2, né? O valor, e apresenta um determinado seno, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Por que que eu estou falando isso? Porque tem um cara ali que é simétrico a ele, ó, que é simétrico a ele, e até colocaram qual seria a resposta, é simétrico a ele, que apresenta o mesmo valor do cosseno, só que com valor negativo, né? Essa parte aqui do eixo, ele é negativo. Então, seria quem? Seria o 120 graus. Como é que eu poderia perceber isso? Ou você saberia a ideia de simetria mesmo decorado, ou a ideia que aqui seria a parte positiva e essa parte negativa, ou você mesmo ia calculando aqui, aqui é 60, então aqui tem que ser 30, então daqui para cá também tem que ser 30. Então, esse ângulo todo aqui, que é o representado, é o 120. Mas eu não quero que vocês vão muito longe, não. Então, o ângulo na qual o cosseno é menos 1/2 é 120, analisando o ciclo trigonométrico. Beleza até aí? Me passem um feedback de vocês, como é que tá? André, a Pronto. Leila Oi. teve uma dificuldade aí para entender como é que tu chegou no cosseno de K lá, só para tu repetir. Deixa eu só ver aqui a pergunta dela. Pronto, como eu cheguei no cosseno de K, né? Então, o que é isso? Ó? Eu coloquei a informação que ele me deu. Eu quero saber o momento, a hora, na qual a temperatura, que é o eixo Y, né, seja 24,5. Esse f de x aqui representa a temperatura e esse x é o horário, né? Então, esse horário vai variando de acordo com a temperatura também. Então, para uma temperatura de 24,5, qual vai ser o meu horário? Eu chamei isso aqui de K, por quê? Era só mesmo para economizar espaço, para não ficar repetindo toda vez π sobre 12 vezes x. Então, eu passei esse cara para lá negativo e achei que o cosseno de K é menos 1/2. Deu para entender agora? E aí? Ele dividiu 1,5 por menos 3. Aí ficou menos Pronto, 1,5. justamente. Essa parte aqui também é porque eu não deixei detalhado, mas seria 1,5 dividido por 3, que é 0,5, ou 1/2, né? E não pode esquecer do sinal. Pronto. Beleza, então. E agora, como eu descobri que o cosseno de K é menos 1/2, eu descobri que esse K aqui, esse ângulo aqui, ele tem que ser 120. Ou seja, π sobre 12 vezes x. Aí, cuidado, eu não vou colocar que é igual a 120, eu tenho que colocar em radianos, né? Quando a gente trabalha com ciclo trigonométrico, eu transformo para radiano. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos. Está até representado aqui. 180 graus equivale a π radianos. E aí, 120 graus equivale a quanto? 120 graus equivale a quantos radianos? Então, ficaria 120 π dividido por 180, né? Posso simplificar aqui, posso simplificar tudo por 6, vai ficar 2π sobre 3, né? 2π sobre 3. Então, agora sim, esse valor aqui desse cosseno, ele tem que ser π sobre 12 vezes x, é a mesma coisa de 2π sobre 3. Cancelo o π aqui, dos dois lados, posso fazer isso. E aqui vai dar quanto? O 12 está dividindo, passa para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes 12 dividido por 3, o x é 8. Né? Ou seja, no horário de 8 horas, a minha temperatura realmente é 24,5, como ele pediu. Então, seria a letra C. Então, assim, essa questão, como eu falei, de todas apresentadas até agora, é que possivelmente vocês bateriam cabeça e possivelmente até eu mesmo na hora da prova eu pularia. A primeira era para ser mais automática, a segunda mais automática, a terceira também. A quarta deixaria para o final da prova, para raciocinar mais com calma e relembrar desse ciclo trigonométrico aqui. Mas eu quero que a ideia fique clara, né? Quero pelo menos o básico aqui de ciclo trigonométrico, o básico de analisar máximo e mínimo, fique claro para vocês, até relembrar esse seno e cosseno aqui também. Deu para entender mais ou menos como é que ficou aí? Dessa vez agora foi muita informação, né? Mas eu acho que deu para ficar ok. Qualquer coisa vai ficar gravado, vocês revisem também essa parte, porque, querendo ou não, uma ou outra questão aparece. Pronto, deixa eu ver aqui. Pediu para eu repetir a última parte. Essa parte aqui do valor de π sobre 12 vezes x, né? Finalzinho da conta. Então, eu vou revisar essa parte aqui. A regra de 3, né? Então, essa regra de 3 aqui,
Por que eu fiz ela? Porque quando eu for usar em função trigonométrica, eu sempre tenho que colocar em radianos. O que é radiano? É só uma outra representação matemática do nosso ângulo, né, que a gente tem. Então, 180 graus equivale a π radianos. Até o próprio ciclo trigonométrico ele mostra isso para você. 180 graus aqui equivale a π radianos. E aí 120 graus, que é o ângulo que eu quero, né? 120 graus equivale a quanto? Então, eu fiz aqui, ó, meio pelos extremos, 120 vezes π dividido por 180. Faço a simplificação e acho que meu ângulo 120 graus em radianos é 2π sobre 3. Beleza? E aí depois eu coloco aqui, ó, aquele valor daquela constante, né, que eu chamei que era K, que era π sobre 12 vezes x, tem que ser igual a 120 graus, né, para eu ter realmente aquela temperatura. Aí aqui o resto é conta, mas deu para entender agora essa regra de 3? Como é que tá aí? Perfeito. Então, só para finalizar aqui, com a quinta questão, né, para eu passar a vez agora para o Felipe. Então, a quinta questão é uma questão de probabilidade. É uma questão que exige de vocês não muito aprofundado na probabilidade, só um pouco de raciocínio e cautela com esse tipo de questão. Vamos lá. A probabilidade de haver efeito colateral em uma pessoa submetida ao uso de ambas as substâncias é. Então, ele vai falar de duas substâncias aí. No caso, dois medicamentos, A e B. A substância A provoca um efeito colateral em 8% dos casos, enquanto a substância B provoca um efeito colateral em 10% dos casos. Considere que os eventos são independentes. Beleza. Eu quero saber a probabilidade de ter efeito colateral. Qual é o primeiro passo do aluno errar? Ele vai falar, rapaz, para ter efeito colateral, então é ter um A com efeito colateral e um B com efeito colateral. Então, eu vou multiplicar 8%, que é 0,08, e vou multiplicar 10%, que é 0,1. Ah, então eu vou achar aqui 0,8% seria a resposta. Não, não é só isso. Probabilidade, vocês têm que sempre ficar atentos com a diversidade de eventos. Pode ser os dois apresentando efeito colateral, mas também pode ser o A apresentando efeito colateral, o B não. O A não apresentando efeito colateral e o B sim. Então, essas são as probabilidades de ter efeito colateral. Os dois apresentarem, o A apresentar e o B não, e o A não apresentar e o B sim. Tem um modo de resolver dessa forma que é mais bruta. Como é que seria? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, os dois apresentar efeito colateral. Então, seria, como eu falei, né, 0,08 vezes 0,1, as duas probabilidades de efeito colateral. Ou, então a gente usa mais, lembrando, quando é um evento e outro, a gente multiplica, quando é um evento ou outro, a gente soma. Tem agora a probabilidade de ter efeito colateral no A, 0,08, e não ter efeito colateral no B. Se para ter efeito colateral é 10%, para não ter é 90%, então seria 0,9. E aqui, no caso, se para ter no A é 8%, para não ter é 0,92. E o B ter efeito colateral 0,1. Esse aqui seria um método de resolver na brutalidade. Eu não quero que vocês pensem assim. Como é que eu quero que vocês resolvam esse tipo de questão? A probabilidade, aqui no caso, é complementar. Seria toda a minha probabilidade total, que é 1, menos a probabilidade de não ter efeito colateral. De não ter efeito colateral. Agora sim dá para a gente resolver na tranquilidade. Qual é a probabilidade de não ter efeito colateral? Então vai ficar 1 menos. De não ter efeito colateral no A. Para ter é 8%, para não ter 92%, então 0,92. E no B, de não ter efeito, para ter é 10%, para não ter 90%. Então, se você fizer só essa conta aqui, você já acha a resposta. Que no caso é a letra C. Por que é que eu estou revisando isso daqui? Porque primeiro vocês têm que lembrar que a probabilidade ela só vai de um valor de 0 a 1. Então, se tivesse uma alternativa aqui, sei lá, 130%, loucura. Mesmo que o cara fale assim, não, a probabilidade de eu passar nesse Enem agora é 150%. Não existe essa probabilidade. Né? A probabilidade só vai de 0, que é um evento que não vai acontecer, ou 1, que é um evento certo, que vai acontecer. Então, eu fiz agora a probabilidade de ter um efeito colateral, é todas as probabilidades possíveis, que é 1, né? Menos de não ter efeito colateral. Então, seria meio que complementar a ideia. Beleza? Vocês entenderam essa parte aqui da resolução? Tem essa aqui, que seria na brutalidade, muita conta. Tem essa que seria a ideia de probabilidade complementar. 1 menos a probabilidade de não ter efeito vai me dar as diversidades de ter efeito colateral. Vocês entenderam essa resolução da quinta questão de probabilidade? Pronto. Como é que você... Ó, você entendeu aqui na brutalidade, né? Essa parte das contas. Beleza, seria um modo de resolver. É um modo rápido também, que pode acontecer. Se estiver na hora, vai resolvendo assim mesmo. Mas tem esse outro modo aqui, ó.
ele quer saber a probabilidade de haver efeito colateral. É que a gente chama de probabilidade complementar. Seria a probabilidade total, que é 1, como eu falei. A probabilidade só vai no máximo para 1, menos a probabilidade de não ter efeito colateral. Isso vai me dar as probabilidades possíveis de efeitos colaterais, né? Se eu descartar os efeitos não colaterais. Então, para não ter efeito, no A é 0,92, já que para T é 8%, e no B é 0,9, já que para T é 10%. Vocês entenderam agora? Seria só assim essa resolução. É bem mais rápido, já vai direto na resposta. Pronto. Perfeito, então, Mayara. Então, pessoal, agora eu vou passar a parte aqui para o Felipe também. Continue aí, porque são muitas dicas importantes, muita questão que é modelo de prova, né? Eu vou estar por aqui também. E agora eu vou passar a vez para o Felipe. Pronto, vamos lá. Aí tu tem que parar aí para eu poder espelhar. Vou espelhar aqui. Tá carregando aqui. Foi aí? Apareceu? Pronto, Eu agora sabia fechou. que a tela. Só colocar no Pronto. PDF agora. Pronto, perfeito. Pronto, vamos lá, pessoal. Então, ó, a nossa intenção é justamente passar para vocês questões que são modelo, né? A gente demora um pouco mais na resolução das questões, mas é porque a gente quer passar jeitos diferentes de fazer a mesma questão e também aproveitar aquela questão para discutir sobre o assunto, né? Todas essas questões aqui, pô, certeza vai cair uma delas na tua prova. Alguma coisa de geometria, principalmente dessa de área aqui, algo de escala, com certeza, gráfico, é certeza que vai cair na tua prova. Então, a nossa intenção aqui para vocês, nesses aulões, é trazer para vocês modelos de questão que com certeza vão aparecer durante a prova e, mais que isso, dá para vocês um jeito rápido de responder elas. Nem sempre a gente vai precisar responder na brutalidade, que a Mayara falou, né? Às vezes tem um jeito mais fácil de resolver e mais rápido também. Aí, vamos lá. O André respondeu as 5 primeiros, vamos para as outras 5. Essa daqui é uma questão de combinatório. Aí o pessoal já fala assim, pô, combinatório, probabilidade, esquece, não é comigo. A gente acabou de ver aí a quinta questão, que era uma questão simples, que tu faz com uma conta só, que é o que a gente chama lá de probabilidade excludente, né? Que é quando a gente vai fazer. Probabilidade é 1 menos a probabilidade de não acontecer. E aí, explicando de novo, qual é a probabilidade de acontecer? Não era 8%? Então, a de não acontecer isso, 92%. Qual a probabilidade de acontecer? 10%. Qual a probabilidade de não acontecer? 90%. Então, isso daqui tu responde a questão difícil de probabilidade com a conta. Então, a intenção para a gente de vocês é não ficar fechado com essas questões de probabilidade combinatória achando que não sabe. Bora ver essa questão aqui de combinatória para vocês verem que é relativamente tranquila também. Lendo a questão para vocês, porque esse aqui talvez vocês não tenham visto, todo mundo tenha visto a lista. Vamos lá. O hospital inscreveu 3 equipes compostas por 4 enfermeiras. Então, cada uma das 3 equipes tem 4 enfermeiras para participar de um congresso sobre atendimento na UTI neonatal. Em uma das palestras desse congresso, as equipes se sentarão em 3 mesas circulares. Pô, quem viu os aulões passados sabe que a gente já falou de permutação circular. Não tinha colocado questão ainda, Lelson aí que eu vi que estava na chamada, viu a gente comentando, mas bora fazer uma questão agora. E essas mesas circulares têm 4 lugares em cada uma delas, de modo que as integrantes, né, da mesma equipe deverão sentar-se juntas. Então vamos lá. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas pessoas, essas, essas enfermeiras, são enfermeiras, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira mesa, segunda mesa, terceira mesa. Pô, isso daqui é uma combinação. Mas é uma combinação especial, que é o que a gente vai falar de permutação circular. E eu tenho uma fórmula. Vocês lembram aí? Se lembrar, bota no chat aí enquanto eu organizo aqui. Na primeira mesa vão sentar 4. Na segunda mesa vão sentar mais 4. Se lembrar da fórmula, bota aí no chat. E na terceira mesa vão sentar mais 4. Quando eu falo de permutação, em geral, permutação é o seguinte, né? Permutação de n pessoas é n fatorial. Só que quando eu estou falando de uma mesa circular, algo circular, eu tenho uma fórmula específica para isso. A gente bota de permutação circular de n
é igual a n menos 1 fatorial. Então, ao invés de perguntar 4 fatorial, vou perguntar 4 menos 1 fatorial. Então, quando eu for organizar essa mesa aqui, ó, quando eu for organizar essa mesa, não vão sentar as 4 enfermeiras dessa equipe? Então, qual vai ser a forma? 4 menos 1 fatorial, que é igual a 3 fatorial. E dessa mesa aqui? 3 fatorial também. E dessa última mesa? 3 fatorial. Pronto. Só que não tem alternativa para isso, né? É porque o quê? Ficou faltando outra parte. E é aquilo lá que eu comentei nos outros aulões. Quando tiver permutação circular, geralmente tua conta não vai ser só a permutação circular. Porque se tu para prestar atenção aqui, tem a equipe 1 que ela pode ficar na primeira mesa, mas ela pode ficar na segunda, na terceira e por aí vai. Então, além disso, além de permutar as pessoas dentro de cada mesa, eu tenho que perguntar também a posição das equipes, né? São 3 equipes, então eu tenho uma permutação aqui, ó, dessas 3 equipes, de 3 fatorial também. Tem a primeira, pode ficar na primeira mesa, na segunda mesa ou na terceira mesa. Então seria 3 opções na primeira, podia fazer assim como arranjo também, né? Depois que escolhi uma, botei 2 opções para a segunda mesa, depois que escolhi as duas, botei uma opção para a outra. Então, a minha resposta seria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 vezes, aí sim, vamos lá. Permutação circular da primeira mesa, 3 fatorial. Da segunda mesa, 3 fatorial. Da terceira mesa, 3 fatorial. Então seria 6, letra D. 6 vezes 3 fatorial ao cubo. Deu para entender esse tipo de questão? Lembrava de permutação circular? Felipe, Oi. pode repetir essa parte 3, 2 e 1? Nossa. Então vamos lá. Tu entendeu essa parte, Mayara? Que eu organizo dentro das mesas, né? Pô, já organizei as enfermeiras dentro das mesas. Só que se eu parar para olhar só para isso, eu estou ignorando que, por exemplo, vamos dizer que eu tinha a equipe A. Botei a equipe A para sentar na primeira mesa, a B na segunda e a C na terceira. Só que eu podia botar a B na primeira, A na segunda e manter a C na terceira. Então, entende que além de perguntar dentro das mesas, eu tenho que perguntar fora. Então, além de ver dentro, vamos lá. Eu vou ter a primeira mesa lá do salão, a segunda mesa do salão, a terceira mesa do salão. Eu tenho 3 equipes, não é? Então, para escolher quem vai sentar na primeira mesa, eu tenho quantas opções? 3. Escolhi uma das equipes. Quantas opções agora eu tenho para escolher para quem vai sentar na segunda mesa do salão? 2. Eu já tinha escolhido uma. E agora, para a terceira, eu já escolhi 2, ficou uma. Então, para organizar as equipes no salão, eu tenho 6 opções. Só que além de organizar as equipes dentro do salão, eu tenho a organização de cada equipe dentro de cada mesa, que é 3 fatorial para a primeira, 3 fatorial para a segunda, 3 fatorial para a terceira. Então, por isso que minha conta vai ficar 6 vezes 3 fatorial álcool. Respondeu? Sim, agora eu entendi, obrigada. Nada. Então, assim, a gente trouxe permutação circular, porque era uma coisa que a gente tinha comentado lá nos outros aulões. Quem não viu, tem a lista lá no grupo, tem as resoluções gravadas, pode conferir, tá tudo disponível. E E lembrar que permutação circular, geralmente tu não vai fazer só uma conta. Tu vai ter que perguntar, fazer a permutação circular e lembrar que tu tem que perguntar o todo também. Fechou. Então, passando de questão. Sétima questão. Cara, sétima questão é a típica questão que a gente bota aqui, que é um assunto. Aqui é para calcular. Ele quer que a gente calcule a moda, a média, a mediana desse conjunto aqui, ó. Fala da tabela, as medalhas do Brasil em cada uma das séries das Olimpíadas. E aí, acho que é das Olimpíadas. É. E aí ele pede a moda, a mediana e a média. O que é que a gente tem para falar pra vocês aqui? Pô, quem viu os outros aulões sabe calcular a mediana sem trabalho. A média, somar tudo e dividir. A moda, ver quem mais repete. Só que se tu for calcular esses três aqui na questão toda, tu vai demorar um tempo. Tá calculando três coisas, né? Então, o que é que a gente tem aqui para passar para vocês? Ele não quer calcular a moda, a média e a mediana? Então aqui tu já olha para as alternativas. A moda, ele está falando que ou é 16 ou é 17, né? Então, tu olha para lá e define logo a moda. Pronto, tu já viu aqui. O que é a moda? É o termo que mais repete. Quem que mais está se repetindo aqui? O 17, duas vezes, né? Então, tu já sabe que a moda é 17. Tchau para a letra A. Só que aí, se tu parar para analisar, quando ele está falando da mediana, não tem nenhum valor que se repete aqui na mediana, ó. 16, 17, 19. Só tem o 16. Então,
Se tu achar algum valor na mediana que seja 17 ou 19, acabou a questão, tu nem precisa calcular a média. E convenhamos que calcular a média disso aqui vai dar um trabalho também. Então vamos calcular a primeira mediana. Se a gente não achar a resposta, aí sim a gente vai para a média, mas bora tentar ganhar tempo. É isso que a gente tenta passar para vocês também. Além do conteúdo, que é muito importante, muito importante. Se não souber calcular a mediana, não vai para frente. Mas tem também essas estratégias de prova, essas dicas que a gente passa nos alunos, que faz todo sentido. Então, como é que calcula a mediana? Quem estava no aulão sabe. Primeiro passo, colocar em ordem. Então, eu vou colocar em ordem. 12, 10, 12. Aí depois vem o 17, 17 de novo, 19, 21. Pronto. Segundo passo, colocou em ordem. Segundo passo, conta quantos elementos tu tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pá, Felipe, como é que eu faço? Tu vai dividir a quantidade por 2. Opa, calma aí. Por 2 vai achar 3. Então, tu vai pegar o terceiro termo e o seguinte. Quem é o terceiro termo? 17. Quem é o seguinte? 17 também. E fazer a média. 17 mais 17 dividido por 2 dá 17, né? Pronto. Acabou. A mediana desse conjunto é 17. E se tu prestar atenção, não tem mais nenhuma outra alternativa que tenha moda 17 e mediana 17. Então, não vou nem gastar meu tempo para calcular a média. Respondi a questão. Ganhei tempo. Se tu fosse fazer na ordem, sem analisar as questões, sem estratégia por trás disso, tu ia gastar tempo calculando a média, tu ia achar que é 16, ia ser igual da letra B, tu ainda ter que gastar tempo calculando a mediana. De novo. Então, aqui, além do conteúdo, a gente também passa essas dicas que faz todo sentido para ganhar tempo numa prova difícil, que é da matemática, mas que, como o Luciano falou, né, aumenta a tua nota TRI lá para cima, se tu for bem na prova. Pode passar dessa daí? Deu para entender a dica? Questão simples, né? Pronto. E aí, essa é a questão que foi mais vocês pegarem as dicas por trás dela. Nem sempre tu vai precisar se matar para fazer uma questão. Essa outra questão aqui, vamos lá, um pouco mais interessante, geometria plana. Cara, quem viu aí o resto do Enem, sabe que geometria plana é o assunto que mais cai na prova de matemática. E essa aqui eu falo que é geometria plana porque a gente vai precisar planificar ela. Aqui, na verdade, é um cone, e ele fala aqui, uma fábrica de embalagem de papelão recebeu uma encomenda de um lote de 1.000 unidades. Para orçar o custo da produção do lote, é necessário determinar a quantidade de material utilizado na confecção das embalagens, que possuem formato de um cone, sem tampa, importante, cujas medidas estão indicadas na figura a seguir. Ele dá o valor de π, né? Eu vou apagar esse aqui para ficar no meio. Então ele quer saber a quantidade mínima de papelão necessário para a produção do lote em metro quadrado. E ele vai produzir 1.000 unidades. Então vamos lá. Ele quer saber do papelão. Vamos lá. A gente precisa planificar isso daqui. Como é que eu calculo a área lateral de um cone? Vamos revisar. Se eu cortar esse cone aqui, ó, e eu abrir concorda que vai ficar desse jeito, ó? Algo parecido com isso daqui? Algo parecido com isso, né? Então, o que é que vai ser esse lado aqui? Vai ser o lado que ele já deu, AB igual a 12, que a gente chama de geratriz. Igual a 12. E o que é que vai ser esse lado aqui em cima, ó? Isso daqui, cara, vai ser quando eu cortar e abrir, concordo que vai ser todo o comprimento da minha base, que é um círculo. E como é que eu calculo o comprimento do círculo? 2π vezes r. Então, 2πr. Ah, Felipe, e aí, o que é que eu faço com isso aqui? Cara, a área lateral, o que é que isso aqui parece? Não parece um triângulo? Então, eu calculo como se fosse um triângulo, pô. Quem que seria a base? 2πr. Quem que seria a altura? A geratriz, 12. Então, como é que fica a área? A área seria 2π vezes r, base, vezes a altura 12, dividido por 2. Cancela o 2 com 2. O π, ele já disse que é 3. E o raio, quanto é que vai? Cuidado. O raio não é 10. O diâmetro aqui é 10. BC é 10. Então, o raio vale 5 vezes 12. Vai ficar 15 vezes 12, dá 180. Ah, mas não tem 180. Então é porque tu não leu a questão com atenção. A gente comenta muito lá. O mais importante da questão é tu ir orientado. Ele quer saber a quantidade mínima de papelão necessária em metro quadrado. Então isso aqui é uma coisa que tu tinha que considerar em metro quadrado e lembrar que ele quer para 1.000 unidades. Isso daqui que a gente achou foi para unidade, então dá 180 centímetros quadrados. Eu, na prova, já marcaria a letra A. Por quê? Porque eu tinha certeza do meu cálculo. E eu sei que aqui multiplicar por 1.000, não tem nada que tu vai multiplicar aqui que vai mudar esse 18. Então seria 18. Mas, na prova, em metro quadrado, como é que transforma 180 centímetros quadrados para metro quadrado? E aí? Dividido por quanto?
É por 100? Não, né? Como está ao quadrado, se tivesse normal, eu pularia duas casas. Dividiria por 100. Mas como está ao quadrado, centímetro quadrado, então eu vou pular mais duas casas. Então minha vírgula vai ficar aqui, exato. E vai vir para cá. Então vai ficar 0,018 a área de cada cone desse. Só que eu tenho quantos cones? 1000. Aí quando eu multiplicar por 1000, eu vou andar com a minha vírgula três casas. 18, letra A. Tranquilo, pessoal? Revisamos essa página aqui da área. Pronto. Vamos lá. A área, como é que eu acho? Dar um zoom aqui. A área é o seguinte, quando eu corto e abro aquele cone, ele vai ficar algo parecido com isso daqui, ó. Quando eu faço isso, esse AB aqui que ele disse que era 12, vai continuar sendo 12 aqui, que é o que a gente chama de geratriz do cone. Só que agora ele vai ser como se fosse um lado desse meu triângulo. E isso daqui é como se fosse o comprimento da minha circunferência. E como é que eu calculo o comprimento da circunferência? 2πr. Qual é o raio? 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Vai dar 30. Beleza? Então, isso aqui é 30. Então, ó, é como se fosse um triângulo que tinha base 30. Eu estou falando para vocês tentarem lembrar como é calcular a área disso. Associa que isso é um triângulo, que isso aqui, ó, é a base, e isso daqui é a altura. Porque se aqui é 12, daqui para cá, ó, também é 12. Então, base vezes altura seria 30 vezes 12 dividido por 2. Pronto, tu achou a área. Deu para entender isso? Isso aqui vai dar os 180 que a gente achou lá embaixo. Tranquilo? Pronto, Leila. Simbora, então. Penúltima questão. Pô, questão aqui interessante também de geometria plana, passada da geometria espacial, né? A geometria é o que mais cai. Então aqui ele falou de um catavento que a menina vai montar. E ele falou que foi montado a partir da junção de quatro triângulos retângulos congruentes. Então, foram quatro triângulos desse cara aqui, ó. E aí, ele falou, ele deu aqui o formato do catavento. E o que é que ele quer saber? A medida em centímetro, sempre marca isso, cara, pelo amor de Deus. Do lado do quadrado formado pelas fitas. O que é que ele identificou aqui, né? Maluco. Então, quando eu formar aqui, ó, as fitas que ela juntou são essas aqui, de B para D e de A para C. Quando eu juntar essas fitas, vai formar um quadrado, ó. E ele quer saber o lado desse quadrado. E aí, como é que eu faço? Primeira coisa, né, pessoal? Ele não deu esse triângulo que é do nada. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Como é que eu faço? Pitágoras. Quando eu faço Pitágoras, esse aqui é 90 graus, esse aqui é a hipotenusa. 17 ao quadrado. Pô, quem tá mais esperto já sabe que 17 ao quadrado nem preciso fazer conta. 289. Preciso saber? Não, pô. Faz aí no canto. 17 ao quadrado. Então ele falou que a hipotenusa quadrada é igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado, né? 15 ao quadrado dá 225. Se eu passar subtraindo, vai ficar 289 menos 225 igual a x2. Então 64 é igual a x2. Feito para dar certo, né, bicho? Então, o x aqui vale 8. Então, eu já sei que isso daqui, ó, concordo que esse aqui é o 17, concordo que esse lado aqui, ó, é o 15. Então, isso daqui é 8. Isso aqui, ó, é 8. Se esse aqui é 8, quanto é que vale isso daqui também, ó? 8. Por que não um quadrado? Então, e esse ponto aqui vai ser o ponto médio da diagonal. Então, eu já sei que isso aqui é 8, isso aqui é 8. Então, cara, a gente está falando, vamos desenhar aqui, a gente está falando de um quadrado que tem diagonal 16. Não vai ficar o 16. Que tem diagonal 16. Pronto. Como é que eu acho o lado? É só isso que a questão quer. Foi isso. Indiretamente ela pediu isso. Como é que eu posso fazer? Ou eu faço do jeito rápido. Quem pegou as aulas lá, quem já fez de geometria plana, a gente sabe que a diagonal 16 é igual ao lado vezes raiz de 2. Pode fazer desse jeito. Ou se tiver na calma, 16 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 32, ou 32. 256 é igual a 2L ao quadrado. 128 igual a L ao quadrado. L igual a 8 raiz de 2.
Como é que tu fez isso, Felipe? 128 é 64 vezes 2. Quando eu tiro a raiz disso, o 64 sai, porque é 8. E fica o raiz de 2. Beleza essa questão? Então, pô, ele botou aquela introdução todinha só para tu calcular o lado de um quadrado que tem diagonal 16. Tranquilo? Dei um ok, isso pode passar. Pronto. Boa, Maia. Então vamos lá. Última questão para acabar. Pô, essa lista a gente trouxe umas questões um pouco diferentes. As outras 4 listas têm umas questões que caem sempre. Essa aqui tem as questões que sempre caem também, mas a gente deu importância para umas questões específicas. Essa aqui foi uma questão que eu trouxe porque ele pede o desvio padrão. E uma coisa que eu sempre falo nas nossas aulas, inclusive na nossa aula de estatística, é que, via de regra, o Enem não vai te pedir para tu calcular o desvio padrão. O que é que ele pede? Para que tu interprete o desvio padrão. Mais importante saber calcular para o Enem é tu interpretar o que é o desvio padrão. Por exemplo, vamos lá, no chat aí. 6, 8, 9 foram as notas do cara. Só que teve outro cara que teve notas 2, 6 e 10. Quem que vai ter o menor desvio padrão? O A ou o B? Pode chutar aí no chat, tanto faz. O B. Opa, o menor desvio padrão é o A. Foi mal, não sei se eu perguntei o maior ou o menor. Isso. Então, esse aqui vai ter o menor desvio padrão. E esse aqui vai ter o maior desvio padrão. Pô, e como é que tu sabe disso? Exato, mais coerente. Ou, em outras palavras, mais uniforme. Então, via de regra, as questões do Enem não querem saber que tu calcule o desvio padrão. Botei aqui para a gente poder revisar, certo? E também para tirar da cabeça de vocês que desvio padrão é uma coisa de outro mundo. Vocês vão ver aqui que eu vou responder de jeito fácil essa questão. Porque na hora que vê a fórmula lá, pô, o cara até desiste. Desvio padrão, quanto mais uniforme for o conjunto de dados, menor vai ser ele. E já caiu questão no Enem que ele só perguntava: eu vou escolher o atleta que teve menor desvio padrão. E ele mostrava as notas dele, ou a distância dos saltos dele. E ele só queria que tu olhasse e visse: pô, qual que é mais uniforme? O A. Então vou marcar o atleta A. Só isso. Não tinha cálculo, nada. Então, já que tu sabe que o menor desvio padrão é maior uniformidade, a gente, beleza, já está preparado para as questões teóricas de desvio padrão. Mas cair para calcular, Felipe, como é que eu faço? Pô, esquece aquela fórmula maluca de desvio padrão. A partir de hoje, vocês vão ter um jeito mais fácil de resolver isso. Como é? Desvio padrão na cabeça de vocês vai ser a raiz de uma média. Vamos lá. Tu vai fazer várias médias. Primeira coisa, vou calcular a média desse cara. E média eu sei que tu sabe calcular. Como é? Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Então é 7 mais 3, 10. 7 mais 3, 10. Então aqui já tenho 20. Mais 5, 25. Então eu tenho 25 e eu tenho quantos números? 5, né? Então forma uma média 5. Beleza. Agora, bora ver o quanto que cada número está distante dessa média. Quanto que falta do 5 para chegar no 7? Ó, da minha média para esse número, falta quantos? 2. Para cá, 2. E aí? Do 3 para o 5, falta quanto? 2. Não se preocupa se é negativo ou positivo agora. 2. E do 5 para o 5, falta 0. Até aí tranquilo, né? Não fiz nada de outro mundo. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Eleva ao quadrado, só isso. Segue esse passo a passo. Eleva ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4. 4. 4. E 0 ao quadrado é 16. Soma tudo. 4 mais 4 mais 4 mais 0, 16. Beleza? Pronto, tu pegou isso daqui. Desvio padrão é tu fazer a média desses caras aqui que a gente separou e pegar a raiz. Então vamos lá. Vai ser a raiz de 16 dividido por. Não é a média? Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, isso aqui é o desvio padrão. Acabou. Aí o que eu vou fazer agora? Como é a raiz de 16 sobre 5? O 16 sai, né? Que nem saiu o 64 lá. Então vai ficar 4 vezes raiz de 1 sobre 5. E aí, agora, o que é que eu faço? Ele deu aqui, ó, na questão, ó. Raiz de 0,2 é igual a 0,45. E o que é 0,2? 2 sobre 10, que é a mesma coisa de 1 sobre 5. Então, isso daqui, ó, raiz de 1 sobre 5, ele já deu. 4 vezes 0,45. E isso daqui dá 1,8. Acabou. Calculou desvio padrão, sem nenhuma fórmula absurda, usando o passo a passo. Qual o primeiro passo a passo? Vamos lá. Calcula a média. Depois, você vai ver quanto que falta para cada número. 2, 2, 2, 2, 0. Eleva ao quadrado. Chego já lá num quinto. Eleva ao quadrado. E agora você calcula a média disso.
Soma tudo, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 0, 16. Dividido por 5, tira a raiz. Isso. Tu vai calcular a média e tirar a raiz. Aí vamos lá, explicando aqui de novo, ó. Tu entendeu quando eu tirei o 16? Quando fosse assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa de raiz de 16 vezes 1 sobre 5. Concorda? E aí, quando eu tenho um número que dá para tirar da raiz, eu tiro. O 16 tem raiz, não tem? Qual é a raiz de 16? 4. Então vai para fora da raiz. Fica 4 vezes raiz de 1 sobre 5. E 1 sobre 5, na forma decimal, é igual a 0,2. Ou, em outras palavras, 0,2 é igual a 1 sobre 5. Como é que eu sei? 0,2 é igual a 2, repito assim, 2 sobre 10, que é a mesma coisa de 1 sobre 5. Assim, uma dica, ele não deu esse dado aqui à toa. Vai parecer um 0,2 em algum momento. Ou esse 0,2 vai precisar usar. E aí é isso. 0,2 é a mesma coisa de 1 sobre 5. Ele falou que raiz de 1 sobre 5 é 0,45. E cadê ela na nossa conta? Tá aqui, pô. Então, 4 vezes 0,45. 2 vezes 0,45 é 0,9. Vezes 2, 1,8. Tranquilo? Eu vou repetir a estratégia, mas o resto aí do pessoal diz aí se entendeu. Eu não sei nem porque que eu apaguei. Então vamos lá. Repetindo a estratégia. Vou até fazer do início aqui. Então, o primeiro passo é entender que desvio padrão são duas médias. São duas médias e a raiz da última média. Qual a primeira média vai fazer? A média normal, pô. Tu não tem os dados aqui? Calcula a média. 7 mais 7 mais 3 mais 3 mais 5 dá 25. Dividido por quantos números? 5. Então a média dá 5. Beleza, grava esse dado. Agora, tu vai ver quanto que cada número está distante dessa tua média. 7 menos 5 dá 2. 7 menos 5 dá 2. 5 menos 3 dá 2. Percebe que eu só quero saber o quanto que está faltando. Quantas unidades está faltando? Não quero saber se é mais 2, menos 2, nem me interessa. Isso aí vocês nem precisam se preocupar. 2 e do 5 para o 5, 0. Segundo passo, tu vai levar isso aqui ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado dá 4. 4, 4. 0 ao quadrado dá 0. Pronto. Aí, a partir daqui, tu vai fazer a média de novo. Só que essa média é especial. É uma média com raiz. Então, tu vai pegar a média desses termos aqui, ó. Tu vai pegar a média desses termos. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 0. Dividido por 5, porque são 5 termos. E tá aqui. É 16 dividido por 5 e a raiz disso. Aí, explicando mais uma vez. Exatamente. Eu somei. Então, eu vou fazer a média que nem eu faço lá. Desses termos, ó. Vamos supor que eu tinha uma sequência de 4, 4, 4, 0. Qual a média disso? Como é que tu faz? Soma tudo. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 0, 16. 16 e divide por 5, que é a quantidade de termos que eu tenho. E, como eu te disse, tira a raiz. Beleza? Aí, mais uma vez, tira o 16 dentro da raiz, fica 4 fora, e fica dentro só o 1 sobre 5. E ele me deu na questão que raiz de 1 sobre 5 é igual a 0,45. Então eu substituo lá. 4 vezes, isso aqui é igual a 0,45. No final dá 1,8. E aí? Deu agora? Se não tiver, eu repito. Exato. Ah, é o André. O André tá sabendo, pô. Exatamente. Pronto, mas deu para entender, pessoal, essa parte aí de desmitificar um pouco desse desvio padrão? Pronto, que é uma coisa que, pô, o cara vê desvio padrão, ele já fica, nossa. E realmente é chato se for uma questão que tenha muita vírgula. Mas nessa daqui, pô, dava pra tu não pular essa questão. Desvio padrão geralmente pronto, aí. Já serviu a aula de alguma coisa aí, André. E, assim, a gente passa muito além de conteúdo, a gente passa muita dica também, pô. Por exemplo, substituir os dados, aquela questão lá em cima, que o André falou. Tu não precisa construir a função, pô. Isso aqui é loucura. Se tu for construir a função, o A é isso, o B é isso. Pronto. Por que eleva ao quadrado? Aí tu vai ter que confiar na gente. Aí tu vai ter que confiar na gente. Porque é leve, tá? É o jeito que a gente tá fazendo. Entendeu? Pronto. Aí se faz a média, vê a distância para a média, eleva ao quadrado, faz a nova média, tirando a raiz. Só isso. Porque o outro jeito é tu pegar pela fórmula e é loucura.
vai ter que confiar na RD Monitoria agora. Então, assim, a gente passa muita dica, essa do nível padrão, essa da fórmula aqui, ó. Tu não vai precisar construir a fórmula. Testa, pô. Testa. Só de saber aqui, se tu soubesse que o 12 era o C, tu já é eliminado. Beleza. E podia nem saber isso. Mas se substituísse o 2, tu ia ver que não ia dar 16 em várias alternativas. E nas que não der 16, tu elimina. Aí fica a letra C, por exemplo. Entendeu? Pronto. Eu não consegui acompanhar o chat. Não sei se falaram alguma coisa importante nesse último tempo, André. Mas acho que é isso. Fica aí. Quem acompanhou a aula, acho que deu para pegar muita coisa. A gente revisou, por exemplo, desigualdade triangular na primeira, revisou área e escala nessa segunda, revisou fórmula e gráfico na terceira, revisou trigonometria, que é uma coisa que é chata, e quem viu o último aluno pegou uma super dica de gráfico, que cai muito. Ele dá essa fórmula aqui e pede o gráfico. E a gente viu que também não é loucura, entendeu? Foi uma questão tipo desvio padrão. O pessoal achava que era coisa de outro mundo e achava que era coisa de outro mundo. E na hora eu vi que era só analisar duas coisas e já conseguia marcar a questão certa. Então faz parte das dicas também. Probabilidade de, ao invés de fazer várias contas, fazer só uma. E por aí vai. É, Pronto. E aí, André, se quiser falar alguma coisa antes de encerrar, mas acho que é isso. Essa lista e as listas dos outros 4 alunos estão no nosso grupo lá, estão disponíveis. Olha lá no nosso Instagram, que tem um link para as listas, tá tudo no nosso Drive. E tem as resoluções também comentadas dos SAIs, de matemática, de natureza. Tem tudo, pô. Lá no nosso grupo também a gente manda muita questão. E é isso, quer comentar alguma coisa, André, antes de finalizar? Bom, só queria agradecer a presença de todo mundo aí. Domingo não é fácil, né? Mas galera boa aí participando, isso é muito importante. Também agradecer a participação, né? O convite que o Luciano fez juntamente com o Eduardo. Os caras estão com o Instagram muito bom, pessoal. O material que eles estão entregando gratuitamente para vocês, análise de Enem, análise de questões de assunto, enfim. Então acompanhe a gente, tanto a RD Monitoria como o Estúdio Mais Médio, que vocês não vão se arrepender, beleza? Pronto, é isso. Aí fica também agradecimento também ao Luciano e ao Eduardo, pô. A aula deles aí no início também foi pancada. Foi pancada. Os caras destrincharam todos os dados aí Aquele possíveis. site lá, É. Então, aí fica a parte da estratégia também e do conteúdo aqui com a matemática. Se tiverem qualquer dúvida da lista, da questão, se quiser resolver de novo, não entendi, manda lá no grupo da gente, ou manda no privado, no Instagram, onde for. A gente ajuda. pronto, acho que tá ok, né? O Luciano vai falar mais alguma coisa para finalizar? Massa, viu, pessoal? Não, achei muito massa a aula, muito bacana mesmo. Vamos marcar mais revisões aí. Acho que a gente consegue, né? Eu gosto muito desse modelo de aula que mostrando várias resoluções, marcando os assuntos. Vocês conheciam aquele site lá do TRI? Rapaz, eu conhecia, mas nunca tinha me aprofundado tanto, né? O Eduardo realmente ele domina bem, mostrou muitos Sim. detalhes ali que eu não fazia ideia, mas eu já tinha uma noçãozinha. A ideia é Eu não bacana demais. conhecia, Para não. corrigir uma prova, o Felipe aí tá por fora. Entendi. A aula vai ficar gravada aqui, eu vou mandar o link para vocês também, colocar lá no Drive de vocês, e aí vamos mandar os materiais tanto no Drive quanto nos respectivos grupos, tá? Muito Pronto. bacana, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu, Recording pessoal. stopped. Boa tarde para vocês.